Família Tricolor, uma quinta-feira abençoada para todos nós. Seja bem-vindo ao Tamo Junto Flusão, Lealdade Tricolor sempre. E hoje você vai receber um compilado de notícias sobre o nosso Fluminense. E tem curiosidades, tem novidades, tem muita coisa boa. E tem algumas verdades que não podem ser ignoradas. Nós temos que trabalhar nisso. Vem que eu te conto tudinho, vem comigo. Diga lá, mano velho, mais uma vez, obrigado pela presença, é sempre bom ter esse carinho de vocês aqui, ok? Tamo juntão, sejam bem-vindos. E aproveito para já pedir a vocês, galera, me dá uma ajuda. Tem uma rapaziada vendo os vídeos, legal até o fim, maneiro, mas estão esquecendo de deixar o like, de ativar o sininho lá depois da inscrição, fazer um comentário inteligente, dá essa moral pra gente. Nós precisamos crescer, mas sem a sua ajuda, Tricolor, fica difícil. Fica difícil. Mas eu posso contar com você, não posso? Dá essa moral pra gente. Desde já, meu muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo, ok? Família, vamos lá. Eu quero iniciar esse vídeo hoje falando do primeiro assunto que me deixou assim, sei lá, eu não sei se preocupado, não sei se eu acho legal. Os árbitros farão concentração para a semifinal do Carioca. O que vai rolar nessa concentração, irmão? Fala para mim. Árbitro fazendo concentração. Cara, eu vejo isso estranho, muito estranho, ok? Mas só vou dizer o porquê depois de acabar o Carioca. Mas eu fico com o pé atrás. Gato escaldado tem medo de água fria. Eu quero saber qual a sua opinião. É muito importante a sua opinião pro canal. Eu quero saber, mas assim, cara, a ideia, se for só para beneficiar o campeonato, eu acho boa. Pode vir a ser boa, mas será que é só para isso? Não sei, não estou afirmando nada, só estou perguntando. Será que é? Depois do campeonato a gente conversa. Quero saber a opinião de vocês. Eu estou curioso para saber. Eu tenho a minha formada, mas eu não quero influenciar a opinião de vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Ok? Me deixe dar resposta aí para a gente conversar sobre isso. Outro assunto que eu quero trazer, nada mais do que justo, muito justo, justíssimo. Como já dizia um personagem de televisão do passado, Paulo Henrique Ganso, recebendo a placa na mão do presidente pelos seus 300 jogos. Cara, mais do que merecedor, Ganso é um ídolo. Ganso tem que ser tratado com carinho. Tem parte pequena da torcida que se deixa influenciar, que quer tratar o Ganso, quer tratar o Cano como uma peça velha de carro, que está dando problema, tem que trocar e dane-se. Não, cara. Ganso, Cano, tem que ser tratado com muito carinho e respeito por tudo que eles já nos deram. Eles têm mais passado do que futuro, profissionalmente falando, dentro do campo. Então o respeito é bom e todos nós gostamos, né? Se a gente gosta de ser tratado com respeito, vamos transmitir respeito aos nossos ídolos. Parabéns o Ganso e parabéns à diretoria pela iniciativa. Mais uma vez dando valor a quem merece, ok? Eu fico muito orgulhoso de poder falar que eu tenho um maestro da qualidade do Ganso na minha equipe. Eu fico muito orgulhoso. Ganso, obrigado por tudo, fera, brigadão. E família, eu quero falar com vocês agora sobre a polêmica. Para mim é coisa bizarra, para mim beira responsabilidade. Beira não, para mim é irresponsabilidade. A Ferg cismou de marcar os 2 jogos para domingo. Foi a Ferg mesmo? Ou tem alguém que paga o campeonato que obrigou a Ferg a fazer isso? Será que foi a televisão? E a televisão patrocinando, comprando direito, ela pode prejudicar o campeonato dessa forma? Porque ela está prejudicando. Ou será que está faltando os outros clubes falarem mal
de quem paga pelo campeonato. Porque eles só defendem um só. Pode falar mal, pode esculachar eles continuam defendendo religiosamente. Aí eu fico pensando, por que não complicar, fazer a coisa simples, fazer a coisa que seria melhor para o futebol do estado do Rio de Janeiro e botar Fluminense e Vasco no sábado e Madureira e Flamengo no domingo? Seria difícil? Os jogos de volta serão assim. Mas por que não fazer agora? Cara, eu acho uma irresponsabilidade com o produto futebol. Independente quais são os clubes envolvidos. Eu até botei uma pilha ontem brincando. Por que não bota na Bariri? Bota o Conselheiro do Galvão? Eu até falei em tom sarcástico ontem. Mas vamos falar um pouco mais sério. Para o bem do futebol, por que não bota os dois jogos no Maracanã, um em cada dia? Um no sábado, outro no domingo? Qual o problema nisso? Agora, essa decisão está prejudicando muito Fluminense e Vasco. Está prejudicando e muito. Jogar num campo feio, que todos sabem que fica muito mais provável ter uma contusão, ter uma coisa mais grave. Deus queira que nenhum dos dois times tenha esse problema. Mas se tiverem, a responsabilidade é de quem botou o jogo lá. Porque, cara, em vez de priorizar o esporte, está priorizando outras coisas que não tem nada a ver com o futebol. Eu acho isso uma sacanagem. Acho isso uma sacanagem, uma covardia. Mas aí está confirmado. Fluminense e Vasco pro Engenhão. Domingo às 18 horas. Essa proteção vai acabar, irmão. Essa, pra mim, é uma palhaçada. Isso vai acabar. Tenho fé em Deus que vai acabar. Mas vamos ver, vamos aguardar. Vamos aguardar os próximos capítulos. Portanto, você, tricolor, quer acompanhar o jogo? Domingo no Engenhão, 18 horas. Como já dizia Cazuza, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Depois não entendem porque o campeonato do Rio não tem credibilidade nenhuma. Vambora, bola pra frente. E família, como última notícia do vídeo, caminhando pro final do vídeo, tem um compiladozinho aqui que me dá muito orgulho e muita preocupação ao mesmo tempo. Eu sempre acompanho na íntegra a coletiva do Zubeldia. E ele soltou uma informação, uma opinião, acho que foi uma opinião, né? A forma dele ver os nossos zagueiros. Os nossos zagueiros. Tem duas coisas na fala do Zubeldia que me deixou preocupado. Me deixou muito preocupado. Primeiro, ele faz uma visão como se tivesse 4 zagueiros apenas. Ele enxerga 3 zagueiros centrais e um quarto zagueiro. E a outra coisa que eu acho errado é que ele só enxerga 4 zagueiros. Ele fala James, o Ignacio, Freitas, o Juan Freitas e o Igor Rabelo. Ele ignora completamente, ignora o David Schultz e o Loyola. Ele ignora. E por que que isso me deixa muito preocupado? Cara, eu tô aqui no canal e eu falo muitas coisas por intuição, por experiência própria, por conhecimento adquirido ao longo dos anos com futebol, com tudo que eu já passei na vida. Então eu fico feliz quando algumas coisas que eu falo se faz verdade depois. Por exemplo, eu comentei há um tempo atrás que o Bernal já merecia ser titular e que ele estava em busca do golaço, que ele tem que fazer o gol para ficar mais tranquilo e tal. Ontem, para minha surpresa, eu vi no GE essa matéria aí, ó. Bernal aproveita a brecha, se firma de titular e persegue golaço no Fluminense. Veja lances. Isso é o que eu já falei há 2, 3 semanas atrás. Então, assim, não é vaidade. É que eu acho que quando isso acontece, eu acho que o canal passa mais credibilidade para vocês
para que vocês divulguem para mais tricolores. Outra coisa que eu comentei com vocês aqui, que a gente ia se arrepender muito, é que o Wallace Davi foi dado de graça. E que o Wallace Davi no Botafogo ia render muito, porque lá ninguém ia ter essa palhaçada de tratar os garotos da base com preconceito. Porque às vezes pode até não ser maldade. Eu acredito que a diretoria, que a comissão técnica, não faça por maldade. Mas eles tratam os jogadores da base com preconceito. Eu falei para vocês que assim que o Wallace Davi tivesse condição, ele seria titular do Botafogo absoluto. Que lá não ia ter essa frescura. Não foi surpresa quando ontem a escalação do Botafogo para pegar o Potosí lá na altitude absurda, adivinha quem era o volante titular? O Wallace Davi. Que foi bem no jogo. Lá altitude braba. E o moleque de 17 anos, o garoto que não tem experiência, já estreou na altitude absurda e foi muito bem no jogo. Então, nós temos que parar de boicotar os nossos garotos. E repito, não é maldade da diretoria nem da comissão técnica, mas um excesso de zelo, um excesso de medo. Então, quando eu vejo o Zubeldia fazer essa declaração, eu faço um convite ao Zubeldia. Zubeldia, você está criando sarna para se coçar. Ok? Eu vou falar por quê. Isso é uma crítica construtiva, ok? Construtiva, de boa. É óbvio que você não viu, você não reparou, você não estava no Fluminense. Mas pede ao Marcão, pede à comissão técnica permanente, para pegar a atuação do David Schultz, os 2 jogos, Fluminense e Bahia. Não foi amistoso não, cara. Não foi amistoso. Oitavas de finais da Copa do Brasil do ano passado. Jogo lá e jogo aqui. Pega a atuação do David Schultz e do Júlio Fidelis. Eles foram jogados aos lobos. Por quê? Porque não tinha reposição. Samuel suspenso, Guga machucado, ou coisa assim, ou vice-versa. Os 2 machucados, não lembro agora. Jogou o Júlio Fidelis. E na zaga a mesma coisa. Aí como o Renato não tinha ninguém para botar, porque também, covarde, ele botou o David Schultz, deixou claro que botou porque não tinha ninguém para botar, teve que recorrer à base. E o garoto arrebentou, ou melhor, os garotos arrebentaram os 2 jogos. Jogaram demais. Jogaram demais. Aí o que eu acho mais absurdo? Querer tratar os garotos com desconfiança enquanto eles não entraram em campo ainda, eu até tendo a entender. Quando eu acho que você só pode saber se pode confiar ou não depois de dar uma certa sequência, depois de ver o desempenho deles durante o dia a dia. Mas depois que os garotos jogam, mandam bem demais, entram na pedreira e resolvem o problema, e depois eles não terem mais oportunidade, eu acho muito bizarro. Eu acho esse papinho de que vou emprestar para outro clube para ganhar minutagem é coisa de incompetente, é coisa de quem tem medo. Ok? De repente, Zubeldia não tem o costume de trabalhar com garoto devido aos outros clubes que ele passou. Mas isso não é uma coisa, repito, eu não critico tanto a comissão técnica quanto a isso. Toda a crítica minha aqui é construtiva. Mas eu não critico tanto a comissão técnica. Eu critico a diretoria nesse ponto. Porque se Martinelli e André brilharam no Fluminense, foi obra do acaso. Obra do acaso. Aí depois veio todo o pompo, não, que os garotos de Xerém, André e Martinelli, é nosso trabalho na base. Porra nenhuma, foi obra do acaso. O trabalho na base é bom, na hora de fazer a transição, uma porcaria. Os 2 só aproveitaram a oportunidade porque não tinham ninguém para jogar, pô. E depois que viram, com a sequência de jogos, porque não tinha ninguém, que eles arrebentaram a boca do balão, quem estava de titular virou banco e nunca mais voltou. Porque André e Martinelli passaram a brilhar juntos. Isso me deixa uma preocupação muito grande, por quê? Cara, eu vejo o Freitas fazendo um misto de boa partida e lances bizonhos.
Mas por que que isso acontece? Primeiro, aí eu já critico a minha comissão técnica. Primeiro porque Zubeldia, pelo jeito, enxerga o Freitas como o único quarto zagueiro. Como único. E se ele faz isso, ele faz errado. Porque o James jogou o Campeonato Brasileiro inteiro o ano passado como quarto zagueiro. Então ele não tem 3 centrais. Ele tem 3 centrais sim, como botando o David Schultz. Né? Botando o David Schultz. Ignacio, Igor Rabelo, David Schultz. E tem o Juan Freitas, como ele gosta de chamar, que é quarto zagueiro. E tem o James, que joga fácil nas duas. E o James joga fácil nas duas. Qual o problema disso? Não tem mistério. O que está faltando é o Zubeldia acreditar mais. Está na hora de preservar o Freitas. Preservar. Dá um banquinho pro Freitas. Traz a zaga com o Ignacio e com o James. Por que um banquinho pro Freitas? Porque o Freitas é guerreiro, tem muita boa vontade, mas o Freitas daqui a pouco perde a concentração e faz merda. Não dá mais para tratar como natural as infantilidades do Freitas. O Freitas é infantil, vira criança. Até a hora dele complicar um jogo grande. E não vale a pena esperar por isso. Que isso, em vez de lapidar o Freitas, pode acabar com a trajetória dele no Fluminense. Eu acho que ele tem muito potencial. Ele só tem que trabalhar a cabeça. E aí é a comissão técnica que tem que fazer parte desse processo. Ok? Mas essa é só a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu hoje, minha zaga titular seria o Ignacio e o James. E não há problema nenhum, não há improvisação, ok, Zubeldia? Não há improvisação. E o Freitas tem que fazer uma reciclagem. Ele tem que ver os jogos dele e entender que 44 do segundo tempo não é para driblar lá atrás. Ganhando o jogo não é para querer sair com a bola dentro da área, ele não é peladeiro. Ele não está jogando na rua, ele está jogando no estádio. Ele não está jogando sem camisa, ele está com a armadura no peito. Então ele tem que respeitar isso. Se ele não quiser respeitar, aí é outro papo. Vocês sabem como proceder, ok? Mas eu penso dessa forma e quero saber a opinião de vocês. Valeu, família. Muito obrigado pelo carinho até aqui. Não esqueça, deixa o like. E tamo junto, Flusão, Lealdade Tricolor. Sempre. Até a próxima.